Olá, muito bom dia, 7 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã. Já estamos no ar com muita informação para você. Bom dia para você, pecuarista. Bom dia, Elaine. Bom dia, Antônio Gustavo. E hoje, quinta-feira, feriado nacional, dia 7 de setembro de 2017. Começa agora o Bom Dia, Produtor, com tudo que você precisa saber sobre agricultura e pecuária. Veja só o que te espera nessa edição. O mercado do boi gordo continua com recuperação de preços. E o benefício do ICMS para a saída de gado, operações interestaduais para o estado de Mato Grosso, acaba dia 30 de setembro. Interesse da China pela carne brasileira dá ânimo para frigoríficos. E o Brasil afirma que não fará barreiras à produção de leite lá da Argentina. Fique conosco, já está no ar o Bom Dia, Produtor, na manhã desta quinta-feira. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Aí o cavalo tem gado pra campear. E para começar bem a sua manhã, por aqui, fechamento de quarta-feira, onde pela pontuação da Scott Consultoria, o baixo número de animais confinados continua contribuindo para o aumento da cotação da arroba do boi gordo em todo o país. Para você de casa ter uma ideia, das 32 praças pesquisadas pela Scott, 12 apresentaram alta ontem. Detalhes agora com a Scott Consultoria. Olá a todos. O cenário foi de preços firmes para o mercado do boi gordo nesta quarta-feira, 6 de setembro de 2017. A baixa oferta de animais terminados, resultado do período da entre-safra e também do baixo volume de animais confinados no primeiro giro do confinamento, é o principal fator que colabora para os pagamentos acima da referência. Em São Paulo, a arroba do macho terminado ficou cotada em R$ 125,50 à vista, livre de fundo rural, que é uma alta de 1,4% em relação ao último fechamento. Além disso, observamos alguns pagamentos até R$ 1,00 por arroba acima da referência no estado. E as escalas de abate giram em torno de 4 dias. Do lado da demanda, no mercado atacadista de carne bovina sem osso, os preços tiveram alta e na média de todos os cortes pesquisados aqui na Scott Consultoria, a alta foi de 3% nos últimos 7 dias. Já no mercado atacadista de carne com osso, os preços ficaram estáveis. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E com o mercado com restrição, o que acontece? O preço do boi gordo tem elevação, tem recuperação de preço. Impulsionado também agora por conta dos salários. Os brasileiros com salário na mão aumentam também os estoques de carne. Com isso, vamos dar um giro pelas regiões brasileiras para acompanhar o preço do boi gordo à vista, atualizados ontem, dia 6, pela Scott. Vamos começar com a região sudeste. Alta também observada para a região sudeste, preço do boi gordo à vista. A alta foi de R$ 2,00 em Barretos, estava R$ 143,50, agora R$ 145,50, valor se repetindo também em Araçatuba. Além disso, temos também alta de R$ 2,00 em Araçatuba, de R$ 1,00 em Belo Horizonte e de R$ 2,00 no Rio de Janeiro. Belo Horizonte agora em 138, Triângulo Mineiro a 136, Sul de Minas R$ 134,00, o mesmo valor do estado do Rio de Janeiro, Norte Mineiro 137, enquanto que Espírito Santo 132. Hora de conferirmos a cotação para a região sul do país. Vamos lá ver como que foi apurado ontem. Na região nordeste do Paraná, a cotação fechou a R$ 144,50, com alta de R$ 1,00. Na região oeste de Santa Catarina, R$ 138,50. Na região oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,55. E em Pelotas, R$ 4,75.
Para a região centro-oeste, vamos observar uma alta significativa para Dourados, agora marcando 137, teve uma alta de R$ 4,00, estava a R$ 133, agora 137. Goiânia, 133, parte sul de Goiás, 132. Campo Grande também teve alta de R$ 2,00, estava a 135, agora 137. Mesmo valor de Dourados e Três Lagoas a 135. No Mato Grosso, vamos lá acompanhar as cotações. Você acompanha aqui Cuiabá, teve a alta de R$ 1,00, fechou a R$ 127 na região norte do estado, 123, região sudeste 125 e na região sudoeste R$ 127, cotações da arroba do boi gordo. Vamos agora para a região nordeste, onde foi observada uma alta de R$ 2,00 no oeste do Maranhão e o valor a gente observa na tela do seu televisor. Alagoas ainda batendo 153, parte oeste da Bahia 138,50, a parte sul baiana 135 e essa alta observada de R$ 2,00 estava a 127, agora R$ 129 no oeste do Maranhão. E para finalizar, vamos para a região norte do país. Você acompanha aqui que no Acre fechou a 115,50, já em Redenção no Pará R$ 128, Marabá 129, Paragominas 127, já na região sudeste de Rondônia fechou a R$ 131 com alta de R$ 1 e na região sul do Tocantins também teve alta de R$ 1, fechou a 130 e na região norte do Tocantins fechou a R$ 127. E você acompanha agora os valores de mercado para o bezerro nas principais praças de produção do país. E atenção pecuarista do estado de Mato Grosso do Sul para essas informações e que a redução da alíquota do ICMS para as operações de bois vivos de Mato Grosso do Sul para outros estados já cumpriu a sua função e não será renovado. O decreto que reduziu essa tributação de 12% para 7% perde a validade no próximo dia 30 de setembro. Além dessa pressão de oferta ter caído, plantas frigoríficas foram reativadas no estado nos últimos 2 meses e outras unidades aumentaram a produção. A renúncia fiscal atendeu a pedido do setor produtivo, que tinha grandes lotes de bois prontos para abate e não encontrava comprador dentro do estado sul-mato-grossense. Desde o dia 1º de julho, 68 mil bovinos cruzaram a divisa do estado, mais que o dobro das 32 mil cabeças no mesmo intervalo do ano passado, de 2016. Portanto, acaba agora, no próximo dia 30 de setembro, aqui para o estado de Mato Grosso do Sul. E agora o assunto é a previsão do tempo. Na região centro-oeste, as pastagens voltam a ter uma maior umidade. Isso porque existe área de instabilidade chegar para essa região. Vamos saber agora como fica a situação dos pastos para as próximas semanas. Juliana, bom dia. Conta pra gente. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Daqui a pouquinho eu mostro para você o clima, então, para esta região brasileira. Vamos continuar? Vamos acompanhar o preço do boi gordo pelo mundo. É isso que a partir de agora vamos pegar a média do dólar fechado ontem, dia 6 de setembro, para acompanhar como vem sendo essa movimentação. Então, por aqui, a gente vai ver como vem sendo esse resultado na tela do seu televisor, o fechamento do dólar. Então, ontem, a R$ 3,10, de acordo com a B3, Brasil Bolsa Balcão. E com isso, vamos passear pelo mundo, acompanhar a média de preço da arroba do boi gordo pelo mundo. Temos o Brasil ontem com fechamento, então, com dólar a $47,27. Isso transformado na moeda nacional, a média de preço para a arroba girando em torno
de R$ 146,67. Essa mesma arroba do boi gordo para o Uruguai em $48,30. Com isso, o valor na moeda brasileira, R$ 149,87 a média. Já no Paraguai, a arroba do boi gordo valendo $49, aqui convertido para a moeda brasileira, R$ 152,04 de média. Vamos para a Argentina, $56,80. Veja que já foi bem maior essa média. A gente, para converter aqui numa moeda brasileira, R$ 176,25. Já a arroba nos Estados Unidos, valendo $61,80 ou R$ 191,76 a média. Na Austrália, o valor é ainda maior. Chega a bater $62,10 ou R$ 192,69 de média, enquanto que na Irlanda é o maior valor para a arroba do boi gordo, de acordo com a Scott Consultoria, batendo $69,75. E olha só, ele ultrapassa até os R$ 200, $216,43. Esse é um estudo feito pela Scott Consultoria com essa média de preço para a arroba do boi gordo. E assim a gente pode passear pelos principais países para observar quanto está valendo a mesma arroba do boi gordo praticada, comercializada aqui no país. E para as próximas semanas, existe previsão de áreas de instabilidade na região centro-oeste, o que vai colaborar para a umidade dos pastos. Quem fala mais para a gente é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, bom dia. Olá, bom dia a todos. Olha, as áreas mais beneficiadas no decorrer das próximas semanas na região centro-oeste é principalmente o Mato Grosso do Sul. Justamente no estado sul-mato-grossense é que os índices de umidade já estão mais elevados por conta das últimas chuvas que ocorreram e garantiram o aumento da disponibilidade hídrica do solo, principalmente garantindo índices de até 50% no extremo sul do estado. Nos próximos 5 dias é que o tempo seco ainda deve persistir em grande parte da região centro-oeste e no decorrer da próxima semana, essas chuvas agora já começam a garantir melhores condições do solo, principalmente no sul e no oeste do estado do Mato Grosso do Sul, por conta do retorno das chuvas. Já no decorrer dos períodos seguintes, essas chuvas devem seguir avançando e se espalhando por todo o estado sul-mato-grossense. Já o tempo seco ainda persiste em grande parte do Mato Grosso e também de Goiás. Então é o estado do Mato Grosso do Sul que deve ser beneficiado com o retorno das chuvas ao longo das próximas semanas, e os pastos seguem beneficiados por conta desse aumento da disponibilidade hídrica no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Primeiro Fórum Carne e Saúde debate com personalidades e agentes transformadores que fazem parte dos diferentes elos da cadeia produtiva da proteína animal. Você vai conferir tudo o que aconteceu neste evento entre os dias 11 e 15 de setembro no programa Pecuária BR. E falando ainda sobre carne e a saúde, a empresa Valer realizou na Expo Inter, que aconteceu em Esteio, no Rio Grande do Sul, um fórum com esse nome. No debate foram falados sobre a cadeia alimentar e também os desafios para a carne. Acompanhem. Aproveitando a Expo Inter 2017, a Valer realizou uma coletiva de imprensa para o lançamento do seu novo produto, o Exceller, que chega ao mercado trazendo todo o cuidado da empresa para atender às preocupações do comprador com a carne que consome. E ninguém melhor para falar de qualidade de carne do que alguém que cresceu em uma família de açougueiros. Rogério Betti, proprietário da Debete Carnes, falou sobre os benefícios do Exceller. É extremamente importante, né? A gente que trabalha com uma carne de alta qualidade, todas as etapas da cadeia são importantes para a gente conseguir produzir um gado de excelência, não é? E tive a oportunidade de ser convidado pela Valer, pela equipe da Valer, de nos associarmos a essa campanha que carne é saúde, e tem tudo a ver com aquilo que a gente propõe, né? Nós e a Valer compartilhamos as mesmas ideias, compartilhamos os mesmos princípios, né? E então para a gente é super importante, é uma honra estar encabeçando
encabeçando essa campanha e mostrando para o produtor rural que para produzir uma carne de qualidade requer um investimento, requer dedicação, requer um carinho, né? Requer vivenciar a fazenda como nunca se fez, né? E então com isso a gente vai conseguir produzir uma carne de altíssima qualidade e o Brasil vai ser reconhecido não só como um grande produtor, mas como o melhor produtor de carne do mundo, isso eu tenho certeza. Ainda durante a Expo Inter, a Avalé realizou a primeira edição do Carne à Saúde. O evento veio para mostrar o potencial do Brasil para produzir carne de qualidade. O fórum foi um sucesso, foi uma oportunidade de reunirmos aí especialistas do setor, pessoas ligadas à cadeia de produção de carne, pessoas cases de sucesso. O fórum teve uma audiência fantástica, participação de produtores rurais, pessoas ligadas ao setor, técnicos, professores de universidades estavam sentados aqui na plateia assistindo com a gente. Foi uma imersão de boas vibrações, de boas iniciativas. Foi um momento da gente aprender um pouquinho mais como é que está o mercado, o que o consumidor está buscando, o que a indústria tem feito para colaborar com o produtor. E tudo isso com o objetivo de fortalecer cada vez mais a cadeia de produção de proteína animal, a produção de carne, né? Eu acho que nós temos, o fórum foi uma semente que nós plantamos, que daqui para frente nós temos que regar, adubar e cuidar para que essa semente se torne uma árvore frondosa, porque o Brasil ele tem um papel fundamental na alimentação mundial. O Brasil tem um papel chave no futuro da humanidade, né? E nós da Avalé viemos aqui para levantar essa bandeira, a bandeira de que carne é saúde, de que carne de qualidade é importante, mas que o trabalho começa todo lá na propriedade, todo lá na fazenda, né? Não adianta nada a gente preparar uma carne muito boa aqui no prato, se lá na fazenda a gente errar a mão. Então, é a cadeia toda unida em prol do resultado final, a produção de um alimento de altíssima qualidade. Vamos continuar com mais informações. Agora vamos abordar o mercado internacional. Isso porque na última sexta-feira o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, esteve agora com os chineses e eles apontaram durante a reunião que tem interesse em aumentar o número de frigoríficos habilitados a ter a carne brasileira. E exatamente sobre isso que hoje o Brasil tem 16 plantas autorizadas a exportar e há 89 pedidos de habilitação aguardando decisão das autoridades chinesas. Se isso se confirmar, será uma verdadeira revolução para as exportações de carne bovina com origem brasileira para o país asiático. E esse é o tema do Bom Dia Entrevista. Para falar sobre o assunto, nós falamos com João Pedro Cotidias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia, seu João Pedro, tudo bem? Bom dia, Helena, tudo bem? Mas para conseguir toda essa revolução que a gente acabou de dizer, de ter um maior número que hoje já está consolidado, o Brasil vai ter que fazer algumas restrições, né? Só um pequeno parênteses, vamos começar a explicar por que é tão importante isso. Vamos lá. Nos últimos 10 anos dessa safadeza de corrupção e populismo e incompetência, arrebentou com a economia brasileira. Então, nós tínhamos no Brasil um consumo de carne per capita, carne bovina de 40 quilos, veio para 30 quilos por habitante ano. 10 quilos a menos em 205 milhões de habitantes, nós estamos falando em 2 milhões de toneladas de carne equivalente carcaça que deixou de ser consumida no Brasil. A nossa produção está aumentando, houve uma retenção de fêmea, uma produção maior de bezerro, nós temos que achar mercado para essa carne sob a pena de derreter o preço do boi para o produtor brasileiro. A China é o grande mercado. Nós ficamos 3, 4 anos sem vender para a China em função daquele problema que deu no Paraná. A China voltou a comprar em 2014, e já em 2015, voltou a comprar em 2015, já em 2016 já tornou-se um grande player. Hoje, pegar o mês de julho desse ano, nós exportamos 100 mil toneladas em julho, 100.600 toneladas. 100.600 toneladas. 32 mil foram para Hong Kong, 16 mil foram para a China. Ou seja, Hong Kong é província independente da China. 48 mil toneladas, um total de 100 mil, 48%. É muita coisa, É muita né? coisa. E só que na China, você está tendo um aumento de consumo de carne bovina. Eles consomem muito carne suína. Nesse momento, você criou uma classe média chinesa de 360, 380 milhões. E essa classe que está consumindo? Essa classe tem poder de compra. Na China, as coisas não são tão caras como é no Brasil.
a carga tributária na China é metade da carga tributária no Brasil. O Brasil, de cada R$100 que nós trabalhamos, produzimos, 35 o governo suga. Ou seja, 35% do PIB nosso só viram imposto, dinheiro jogado fora. Jogado fora não, vai para os apartamentos tipo do Gedel lá. Então, o que acontece? Lá é 16%. Então, você tem um poder de compra grande e está aumentando o consumo. Quem fornecia carne para a China? Austrália e Uruguai, basicamente. Carne de primeira qualidade. Carne de primeira qualidade, ótimo. Mas nós temos condição, Helena. A nossa carne dá para brigar com a Austrália, dá para brigar com o Uruguai, dá para brigar com todo mundo. E o acordo sanitário que nós temos com a China exige que todo animal não pode ter mais que 30 meses. Então, o Brasil tem que levar a sério isso, não pode brincar com esse assunto. Nós temos apenas 16 frigoríficos habilitados. Com 16 frigoríficos habilitados, nós exportamos 16 mil toneladas. Agora, tem 89 na fila. A grande notícia do dia 16, que o nosso ministro Blairo Maggi, nosso caixeiro viajante aí trouxe, é que na reunião que tiveram com o presidente Xi Jinping, o que aconteceu? Ele falou, não, eu gosto muito da carne brasileira. Garoto propaganda, praticamente. Mas quem que não gosta da carne brasileira? Nós é que nós subestimamos a qualidade, o nosso... Santo de casa não faz milagre, é verdade, né? Nós subestimamos isso. Eu acompanhei algumas delegações chinesas aqui no Brasil. Quando eles levam eles numa churrascaria rodízio, é uma festa. O cara, tudo que é espeto, desce. Por quê? Porque nossa carne é boa. Nós consumimos uma carne produzida a partir de capim. Não é o contrário da carne americana, que pega o bezerro, desmama e põe no confinamento e vai milho e farelo de soja. Não. Nós produzimos de capim. Na reta final, dá uma acabadinha, né? Tudo bem, dá uma acabada, bota um pouquinho mais de milho e tal, para dar um acabamento melhor. Agora, o que os chineses querem? Eles querem rastreabilidade. E é para levar a sério, não é brincadeira, não fazer de conta, estou rastreando, não. E hoje nós temos toda essa lista Trace que nós temos de fazendas habilitadas para exportar para a União Europeia, já faz isso. E outra coisa, se o frigorífico, a China é um grande mercado, interessa para eles vender carne de maior valor agregado. Então, que restrição é essa, seu João Pedro? Rastreabilidade. Eles querem rastreabilidade. E outra coisa, nós temos que botar seriedade na fiscalização. Essas notícias do seu Joésia que pagava para 200 fiscais é sacanagem. Isso aí não pode acontecer. Sim. Os países que importam carne, eles querem ter certeza que aquele laudo foi feito corretamente. Ou seja, não é que o cara ganha um por fora aí que vai fazer o laudo. Não, tem que ter seriedade. Isso o ministro está tentando fazer. Está fazendo rodízio de fiscais. Esperamos que sejam punidos aqueles que... Porque tem gente boa, não é? Tem meia dúzia de laranja podre. Tem que tirar fora a laranja podre. Mas o resto é gente séria. Porque é importante para o Brasil, é importante para a pecuária brasileira, é importante para os milhões de brasileiros que dependem da pecuária bovina. É verdade. Ou seja, se nós não aproveitarmos esse mercado que eles querem comprar, não é só carne bovina, não, Helena. Se você olhar a soja, é muito mais dramática a situação. Das 57 milhões de toneladas de soja que nós exportamos de janeiro a agosto, 44 foram para a China. Ou seja, a China é o grande mercado. E para finalizar, a gente só tem mais um minutinho, senhor João Pedro. E se isso realmente a gente conseguir atender todas essas medidas, vai ser uma verdadeira revolução em relação às exportações? Com certeza. Vai aumentar. Nós estamos exportando 16 mil, é possível que exporte 32 mil em vez de dobrar. Então, em vez de ser 150 mil, 160 mil durante o ano, vamos passar para 320 mil toneladas. Ou seja, aquele excedente que tem no mercado, que infelizmente devido à perda de renda de nós brasileiros, pode ser um destino para a China. Tá certo. Nós conversamos com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio do Canal do Boi, já de olho, então, nesse interesse maior da China pelos frigoríficos brasileiros, uma carne de qualidade, inclusive com garoto propaganda chinês, né? É, o Xi Jinping. De peso. É isso aí. A gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho um bloco com grandes investimentos aqui pela rede SBA. Seu João Pedro, daqui a pouquinho a gente volta. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira, feriado, e você junto com a gente. E esse bloco é específico para falar sobre os principais eventos, os principais leilões com transmissão aqui pela rede SBA. Convido você para participar do leilão que acontece no dia 20 de setembro. É um leilão muito importante, leilão virtual Cenepol Pantanal. O evento será transmitido pelo Canal do Boi, direto do Espaço Gourmet, aqui da sede da rede SBA.
Quem faz o convite são os cantores Michel Teló e Almir Sater. Veja. Olá pessoal, eu quero convidar vocês para o nosso leilão no dia 20 de setembro da raça Senepol Pantanal. O Almir Sater vai estar junto com a gente lá, né, companheiro? Tem uns touros lá, compadre? Vamos arrumar, com certeza. Tá todo mundo convidado para curtir e para assistir junto com a gente no canal do Boi, para prestigiar o nosso leilão no canal do Boi, tá certo? Um grande abraço, até dia 20 de setembro. Senepol? Senepol Pantanal. Pantanal. Convite feito já neste sábado, dia 9 de setembro, com transmissão aqui também pelo canal do Boi. Você acompanha o 28º leilão Prudem Mocho, com transmissão a partir das 14 horas, horário de Brasília. Esse leilão faz parte da programação da Expo Prudência, que começou agora nesse final de semana, dia 2 de setembro, e segue até o dia 14. E a gente vai acompanhar direto de Presidente Prudente também informações agora com Adriano Filho, ele que vai detalhar as promoções, essas ofertas imperdíveis no dia 9 de setembro. Veja só. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir de agora eu trago a você mais informações a respeito do Prudem Mocho. No próximo dia 9 de setembro você tem a oportunidade para fazer os seus investimentos em animais mochos de altíssima qualidade. Para a gente ficar sabendo mais informações a respeito desse grande criatório, desse grandioso evento, eu recebo aqui o Rubens Filho. Rubens, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Adriano. Como é que vai? Bom demais a conta. Tudo bem. Rubens, conta para mim o seguinte, como é que são os critérios de seleção? Como é que vocês avaliam que um touro é bom para vocês trabalhar lá na propriedade? Adriano, essa é uma pergunta muito interessante, porque creio que muitos criadores, muitos pecuaristas, quando olham o gado de raça, o gado de genética, no qual a gente comercializa, às vezes ele tem uma visão de que os animais vivem muito dentro de cocheira ou de piquetes. A realidade hoje da fazenda é uma só, ela é uma fazenda normal de cria. Esses touros nascem no pé da vaca, no pasto, bebendo água do córrego, lambendo sal no coxo, normal como todo outro animal. Então, desde cedo, ele já sofre essa própria seleção da natureza. Dali vem uma desmama a pasto, completamente a pasto, e nisso você vai vendo os animais que eles sobressaem e que acompanham aquilo que o PMGZ, o peso e os olhos do meu pai e meu. Vocês identificam ali dentro do rebanho os melhores? Os melhores, com certeza. Identificamos ali os melhores. Dentro dessa rusticidade normal de um cenário nacional. A gente não cria um cenário de piquete, de cocheira, nada. Esses animais são todos a pasto. Eles só vão um trato ou outro à medida que vai se aproximando do leilão. Perfeitamente. E como é que vocês trabalham na propriedade? É com inseminação? Todos os animais, a maioria deles, hoje a gente trabalha tudo com inseminação. Também passamos a utilizar a FIV, que é a fecundação in vitro, o que nos possibilita buscar o que tem de melhor dentro do mercado para usar dentro dessas vacas nossas, que já tem essa consistência genética de 37 anos de seleção. Então, é pegar toda a seleção que a gente fez, que a gente trabalhou nesses 37 anos, e buscar o que tem de moderno hoje no mercado. E o resultado é isso que a gente está vendo aí na tela. Rapaz, que é isso? Realmente é um show. Para quem não aguentar, para quem estiver vendo a entrevista agora e não aguentar, tiver que conferir os animais, lote a lote, como é que faz? Hoje, a filmagem dos animais individuais, para aqueles pecuaristas que estiverem interessados, acessem o site da leiloeira oficial do leilão, que é a Leilosul, e lá estarão mais informações sobre o evento, sobre o leilão e também as filmagens individuais para aquele pecuarista que já quer marcar o seu touro, que já quer saber aquilo que ele vai buscar no leilão. É isso aí, já é bastante importante a gente salientar um detalhe, já faça o seu cadastro, já deixa o seu cadastro atualizado, porque senão chega na hora, passa o touro que ele quer, ele não está com o cadastro pronto aí. Com certeza, mas nós daremos um jeito de atendê-los. Todos os pecuaristas, queria deixar a informação também que estaremos com condições especiais de frete, condições de pagamento, e será um prazer recebê-los em casa, em Presidente Prudente, para o leilão. No sábado, dia 9, às 14 horas, com transmissão pelo canal do Boi, aqueles que não estarem presentes, mas fica o convite. Perfeitamente. E para quem puder ir lá, vai rolar aquele almoço show de bola demais da conta e depois, primeira apresentação dos animais, às 10 horas, né? Com certeza, às 10 horas. Como é que é o cronograma do evento lá? O cronograma do evento todo ano é sempre o mesmo. Às 10 horas, a apresentação dos animais nas baias, com todas as informações. Ao meio-dia será servido o almoço, um almoço gostoso lá no dia. E às 14 horas também ocorrerá a partir o leilão. É um encontro
para nós muito gratificante, recebemos amigos, parentes, todos aqueles que estão envolvidos no meio, uma troca de informações e todo ano, graças a Deus, temos bons negócios. Perfeitamente. Então, Rubens, eu agradeço mais a sua participação. Te aguardo aqui mais vezes. Beleza, Adriano. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Então tá aí, meus amigos. Ó, anota na sua agenda, não esquece não. É no próximo dia 9 de setembro, sábado, às 14 horas, mais um Prudemocho para você fazer os seus investimentos. E agora eu falo com você, criador de quarto de milha. No próximo domingo, o Agrocanal transmite um importante leilão que você não pode perder. É o leilão Aras Comanche. Quer saber mais detalhes? Acompanhe. Uma tropa especialmente selecionada. Vem aí, leilão virtual Aras Comanche, ofertando o que há de melhor na rusticidade e genética do quarto de milha. Dia 12 de setembro, terça-feira, às 20h30. Leilão virtual Aras Comanche. Realização WP Leilões, transmissão Agrocanal. E chegou o grande dia. Hoje você vai acompanhar pelas lentes do Canal do Boi a transmissão do 15º Leilão Nelore VC. Em oferta, 300 animais da raça Nelore. Detalhes que você vai acompanhar na reportagem é hoje, viu? Saca só. No município do Prata, localizado no Triângulo Mineiro, José Augusto Franco Vilela comanda a seleção Nelore VC, uma propriedade familiar que trabalha no melhoramento genético da raça há mais de 30 anos. Uma criteriosa seleção que conta com a avaliação permanente da NCP, sendo 100% do rebanho registrado na BCZ. Amigos pecuaristas, estamos preparando com muito carinho a 15ª edição Nelore VC. Serão ofertados 300 animais PO, avaliados todos pela NCP. E gostaria muito de contar com a presença de vocês, ou assistem pelo Canal do Boi, que será transmitido a partir das 13 horas. Conto muito com a presença de vocês. A marca também participa das principais provas de avaliação a pasto do Brasil, alcançando resultados expressivos em todas elas. Toda essa qualidade faz com que o Nelore VC seja o 31º maior vendedor de touros do Brasil, de acordo com o levantamento da revista AG, comercializando 250 reprodutores por ano. Tradicionalmente, durante a exposição agropecuária de Uberlândia, o Camuru, o Nelore VC promove seu grande leilão anual. Em sua 15ª edição, o remate comercializará 300 animais PO avaliados, entre bezerras, bezerros, reprodutores, touros de repasse e matrizes. Destaque para a venda de um grande campeão nacional e também o touro Nelore, padrão campeão da prova da UFU 2017, que acontecerá às 16h30, horário de Brasília. E nessa 15ª edição do leilão Nelore VC, estaremos comercializando mais de 300 animais, onde serão ofertados 80 reprodutores, 5 touros de repasse, bezerros, bezerras, novilhas e vacas, matrizes. O leilão acontecerá no dia 7 de setembro, a partir das 13h30, pelo Canal do Boi. Marque na sua agenda, dia 7 de setembro, a partir da 1h30 da tarde, direto de Camaru, em Uberlândia, Minas Gerais, 15º Leilão Nelore VC. Animais de alta qualidade, com facilidade de pagamento e frete grátis para toda a malha viária do país. E para a gente encerrar esse bloco específico com os melhores leilões transmitidos aqui pela rede SBA, você confere agora com Juliana Casanato a agenda do SBA. Olá para você que está acompanhando a programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. A partir de agora eu trago detalhes da nossa agenda do SBA com os destaques para os eventos que acontecem nesta quinta-feira. Começo falando do 15º Leilão Nelore VC, acontecendo a partir das 14 horas com transmissão pelo Canal do Boi. Em oferta, 100 bezerros e 100 bezerras, 50 novilhas e 50 touros. Todos os animais Nelore PO estarão à sua inteira disposição. Esse evento acontece direto de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Teremos ainda nesta quinta-feira o leilão Reprodutores e Matrizes IZ, pelo Agrocanal, às 14 horas, com 115 reprodutores
produtores e mais 62 matrizes. Tudo isso acontecendo direto de Sertãozinho, no estado de São Paulo. E claro, você já está convidado. Outras informações, então acesse o nosso portal, que é o sba1.com. E eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento dentro da programação do SBA. Até já! Importantes eventos que você não pode perder. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o mercado produtor de leite. Fique por aqui. 2 minutinhos, a gente já volta. Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação aqui do Canal do Boi. Você está em companhia do Bom Dia Produtor e agora um bloco dedicado à pecuária leiteira. E o leite também marcou presença durante a 40ª edição da Expo Inter 2017, que acabou agora nesse último domingo, dia 3 de setembro. A produção leiteira do estado do Rio Grande do Sul é o que a gente vai acompanhar na reportagem de Paulo Andrei. Trabalhar com leite não é fácil. O produtor, que é dono de leitaria, sabe o quão difícil é essa lida. Além de levantar cedo, o seu trabalho muitas vezes não é valorizado com o preço do leite cada vez mais baixo. Estou aqui com o seu Cláudio, já participou inúmeras vezes da Expo Inter, muitas vezes como ganhador. Então, seu Cláudio, qual a maior dificuldade que o produtor leiteiro está encontrando hoje em dia? Eu acho que tem várias dificuldades, e principalmente a questão de preço hoje. A política do governo federal, do governo estadual é muito voltada à importação de leite, e com isso os produtores sofrem muito. Isso tem que ser muito bem administrado para nós chegarmos a ter no final do mês sobrar alguma coisa. Então, nós como produtor lamentamos, temos consciência disso, que nós estamos apanhando mais uma vez por dos nossos governos estadual e federal. Então, seu Cláudio, o senhor várias vezes já participou da Expo Inter. Como que é trazer o gado para cá, mesmo não sendo tão reconhecido às vezes? Na verdade, a questão de exposição e principalmente da Expo Inter é uma questão bastante política, né? Nós temos que se preparar não no dia de vir na exposição, é um trabalho de longos anos antes de uma exposição, onde a gente tem que preparar bem os animais, mostrar que teu trabalho dentro de uma exposição. Com isso, tu valoriza o plantel, valoriza também a questão do teu trabalho, que muitas vezes não é reconhecido na área rural. Mas nós temos batalhando, esperamos que o governo mude a questão política para nosso produtor e para nós possamos sobreviver. Eu posso dizer que ano passado saiu 5 mil produtores de leite no estado, né? Quer dizer que em vez de nós aumentarmos a produção de leite, cada vez são menos produtores na área de produção no Rio Grande do Sul. Isso é preocupante, como nosso produtor também. Nós não sabemos até quando nós vamos produzir leite. Nós temos batalhando, se organizando para tentar produzir leite até o dia que nós achar que não dá mais. Seu Cláudio, o senhor trabalha com leitaria há muitos anos, já participou da Expo Inter diversas vezes. O que o senhor tem a dizer para o pessoal que começou a trabalhar muitas vezes na leitaria e já está querendo desistir por causa das dificuldades? Na verdade, muitas vezes o produtor não é preparado para as políticas que nós não esperamos. A gente tem conversado bastante para esse produtor, a gente não pode viver de ilusão, né? Nós temos que viver uma realidade hoje, nossa realidade hoje é bastante complicada, mas eu acho que na organização, dentro da propriedade, com produções muito altas, fazendo investimento genético, a questão da própria exposição no qual nós estamos participando hoje, Expo Inter, é no sentido de que nós possamos valorizar bastante nossa genética, nosso plantel dentro da propriedade, porque muitas vezes nós não temos conhecimento, os compradores não têm conhecimento da genética que existe, e nada melhor que uma exposição, melhor dizendo, uma Expo Inter, hoje para mostrar o que teu plantel dentro de uma exposição. Mostrar o investimento de muitos anos dentro da propriedade, que a gente faz acasalamento, faz um bom manejo, trabalha muito bem isso, e isso faz com que nós também podemos agregar renda. Porque se nós tivéssemos viver só do leite, certamente os produtores não sobreviviam. Nós temos essa proposta dentro da nossa fazenda, fazer com que a venda de animais puro, PO, PC, faça agregar renda dentro da propriedade. Então nós temos o leite e, acima de tudo, a venda de genética dentro do importante da propriedade. Eu acho que se o produtor consiga fazer isso, vender bons animais, isso são bastante procurados e o valor é altíssimo. Então, isso é importante. Nossa Agropecuária Dois Irmãos valoriza isso e está partindo para esse lado. Produzir muito leite, muito bem produzido na propriedade, mas, acima de tudo, fazer com que nós possamos vender uma boa genética para outros produtores. E o impasse do leite continua. Os produtores de leite brasileiros estão reivindicando que o leite seja retirado da pauta dos itens comercializados entre o Mercosul. O ministro Blairo Maggi deu fator positivo para os produtores e pretende sim tirar o leite brasileiro dessa lista. Mas
o ministro não especificou os países, o que acabou gerando uma série de confusões. Mais detalhes com Camila Xavier. Depois dos fortes rumores que passaram a circular em cima da possibilidade do Brasil colocar barreiras sobre a importação de leite em pó na Argentina, funcionários do governo nacional do país vizinho declararam que a cota atual não será modificada e que o acordo bilateral concretizado anos atrás será mantido. Informação que foi confirmada pelas autoridades brasileiras. Embora a Argentina também faça parte dos países que compõem o Mercosul, a retirada do leite nas importações se refere ao acordo celebrado com o Uruguai. Diante deste mal-entendido, uma ratificação formal deverá ser publicada pelo MAPA. Esta semana, quando o ministro Blairo Maggi retornar da viagem à China, o assunto será analisado. Camila Xavier para o SBA. E se o assunto é leite, um grave problema que assola os pecuaristas leiteiros é a mastite. Mas agora eu faço uma pergunta para você em relação à mastite. O que fazer quando se encontram os sintomas dessa doença na sua propriedade? É o que Walter Pulga Júnior perguntou à MSD Saúde Animal. Veja só. Anderson, falamos em entrevistas anteriores sobre problemas como diarreia no bezerro e até a mastite. Agora vamos falar sobre a mastite já instalada. Quando já se detecta a mastite, o que ocorre? Então, nós temos a mastite clínica, quando a gente consegue identificar a mastite clínica. O que seria isso? A gente já consegue ver uma alteração no leite. A gente pode ver na imagem, e como nós falamos, a bactéria vai entrar pelo canal aberto. Ela entra por esse canal aberto ou na retirada, no início do trabalho de retirada de leite ou no final. No final. Você explicou. E aí, então, ele vai causar toda uma alteração, a bactéria vai entrar, e aí a gente identifica, como nós podemos ver na próxima imagem, através do exame do leite. A gente retira os 3 primeiros jatos e a gente consegue ver se o leite está alterado ou não. Quer dizer, a identificação é fundamental na tirada do leite logo que começa, as 3 primeiras. Isso, totalmente, porque os 3 primeiros jatos eu identifico, opa, essa vaca está com mastite, então eu tenho que fazer um procedimento com ela. É tirar o leite dela separado e tratá-la. Então eu entro com antibióticos específicos para poder curar essa vaca dessa mastite. Nós temos uma ilustração que você trouxe aqui, que mostra, vamos para a próxima ilustração, olha, mastite com alteração aspecto do leite. O leite tem um aspecto já diferente. Né? Então a gente pode classificar a mastite clínica em 3 níveis, uma leve, moderada e uma severa. A leve, o que acontece? Só tem alteração do leite. A glândula mamária aparentemente está sem alteração. Então eu tiro o leite e o leite está alterado, essa sai com grumos. consistência que nós temos aí na foto que você ilustrou. Ela sai com grumos ou ela vai sair bem aquosa, diferente da consistência de leite. Aí nessa vaca, apenas uma bisnaga antimastítico já funciona muito bem. Mas tem que usar uma bisnaga de boa qualidade. Agora, podemos ter casos mais graves, não? E aí ele pode ir evoluindo. Na próxima imagem, nós conseguimos ver o que a gente chama de mastite moderada, o grau 2. A gente tem a mesma alteração do leite, só que agora a gente vê inchaço no peito da vaca. Essa vaca agora vai precisar, além do intramamário, de um antibiótico sistêmico para ajudar e também talvez um anti-inflamatório nos ajuda bastante nesse caso. Só assim eu consigo reduzir um pouco o avanço da mastite. Sim. Travar o avanço e matar a bactéria. É possível ainda, mastite moderada, ter uma cura mais rápida ou demora? Não conseguimos. Nós conseguimos, às vezes, usando bons tratamentos, em coisas de 1, 2 dias já parar as características do leite, em 3 a 5 dias matar as bactérias e fazer com que elas não voltem mais. Mas se for detectada uma mastite mais grave, aí a situação é um pouco mais complicada. Piora. Aí a gente pode ter o grau 3 ou a toxêmica. Normalmente isso aí é uma mastite que a vaca de manhã, por exemplo, está ótima, à tarde ela está caída. Vamos por outro quadro? O outro quadro mostra a sistêmica, não? Sim, mas uma a gente consegue enxergar. Então a gente vai conseguir ver o que? É uma vaca que ela estava bem, à tarde ela vai mostrar um quadro de mastite. Então ela tem toda a alteração de leite, alteração do úbero e está debilitada. A gente fala que é uma mastite que derruba a vaca. Nós temos o quadro 3, olha, essa é a mastite moderada, né? Isso. Vamos para aquela que é mais grave, né? Que é a mastite toxêmica. Eu falei sistêmica. Olha, toxêmica. Toxêmica. Então, nesse caso, eu tenho que entrar com antibiótico sistêmico injetável, eu tenho que entrar com antibiótico no úbre, tenho que entrar agora
com um medicamento anti-inflamatório, antitoxêmico. Por exemplo, o Banamine. Age muito bem. Também tenho que hidratar essa vaca, porque essa vaca desidrata. Entrar com muito soro. E tenho que agir muito rápido, senão a vaca morre. Agora, vamos voltar a lembrar, né, que mastite causa um prejuízo muito grande, né? Sim. Vaca chega a perder muito da sua produção, não? Muito. Tem casos que eu perco até a vaca. Outros casos, se eu não cuidar dessa mastite, eu posso perder o peito. Então isso já me traz grande prejuízo. Só que a vaca que teve mastite, mesmo que eu não perca o teto ou não perca a vaca, ela nunca vai mais produzir leite como ela produzia. Ela tem perda de 20, 30, até 50% da produção que ela tinha. Mesmo depois de curada? Menos depois de curada. Quanto mais eu demoro, menos leite ela vai voltar. Ela fica longe da produção inicial de leite que ela tinha. O segredo, como você lembrou em entrevistas anteriores, é prevenção. Cuidado, prevenção. Exatamente. Prevenção é fundamental. Cuidar bem, higiene, tanto no início da retirada do leite, como no final, tomar cuidado com equipamento. O que mais você aconselharia? Produtos especializados em fazer essa higiene? Isso. Se eu tiver um produto que eu use e curo a vaca, é um produto que pode ser até um pouco mais caro, mas que traz resultado. Não adianta nada eu pegar um produto que custe muito barato, mas daqui 15 dias, 10 dias, a vaca está com mastite de novo. Ou seja, ela não curou, é a mesma mastite. Então, eu tenho que também pensar em usar produtos no mercado que a gente sabe que cure. Por exemplo, Mastijet, Mastiplan, Cobactam, todo mundo sabe que são produtos que quando usa, mata. Quando usa, acaba com a mastite. Antes de ter esse problema, prevenção é fundamental. Prevenção é fundamental. Bom, você acaba de ouvir o Henderson Aires, veterinário da MSD. Agradeço mais uma vez o Henderson aqui conosco, sempre trazendo informações importantes para você que trabalha com pecuária de corte, pecuária de leite. Obrigado, Henderson. Encerramos a entrevista, voltamos ao programa. E parte da região sudeste está com a disponibilidade hídrica muito bem. Isso porque por lá está 50% superior. Vamos saber como fica a situação para as próximas semanas para a região sudeste. Juliana, conta pra gente. Esse cenário otimista nas áreas mais ao sul da região sudeste, em que os índices de umidade do solo estão mais elevados em grande parte da região sudeste, principalmente entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também alcançando o sul do estado do Rio de Janeiro, é que nessas áreas os pastos estão mais beneficiados por conta desse aumento da disponibilidade hídrica no solo, principalmente nas áreas em azul do mapa do extremo sul do estado de São Paulo, a disponibilidade hídrica fica entre 60% e 70%. Nos próximos 5 dias, o tempo seco ainda deve persistir em grande parte da região sudeste. Pancadas fracas e isoladas no norte do Espírito Santo, por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Já no decorrer da próxima semana, pouca coisa muda ainda na região. O tempo seco persiste em grande parte do sudeste, as pancadas ainda devem seguir persistentes no norte do Espírito Santo e agora começa a voltar a chover principalmente no extremo sul do estado de São Paulo. Essas instabilidades ocorrem por conta do avanço de uma nova frente fria que deve espalhar chuva na região sudeste no decorrer dos períodos seguintes. Então, principalmente a partir do dia 15 de setembro, é que as instabilidades voltam a se espalhar, principalmente pelo estado de São Paulo e por toda a faixa leste da região sudeste, garantindo condições hídricas no solo boas, principalmente para as áreas de pastagem. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a Gemipasto é uma empresa parceira aqui do Canal do Boi, é uma empresa que trabalha com sementes de pastagens desde 1996 e com clientes satisfeitos em todo o país, em todas as regiões brasileiras. Quer ver prova disso? Vamos para o estado do Mato Grosso e veja só o que disse o produtor que utiliza as sementes Gemipasto. Nós estamos fazendo recria e recria em sistema de semi-confinamento.
Estamos conseguindo ganhos excepcionais. Esse último lote que você viu ali, eu consegui um ganho diário de 1,3 kg a 1,6 kg em semi-confinamento. Tecnicamente sempre dá para melhorar alguma coisa, né? Sempre dá. Fazer uma adubação sequencial, entender um pedaço aqui, outro pedaço ali. Mas isso muitas vezes não é compensatório ainda. Mas tem que usar tecnologia. Sem tecnologia não se leva a nada. Os pastos aqui são todos calcareados, adubação de base, 500, 600 quilos de super. E agora começamos a usamos sementes selecionadas. Este ano fizemos uma experiência com a Germipasto. Estamos gostando muito da experiência. E estamos fazendo já adubação de cobertura, com varredura de armazém. Está indo muito bem, tal. Você vê a qualidade dos pastos, aqueles pastos novos. Isso aqui já é um pasto mais velho. É um daqueles pastos novos, formados recentes, estão muito bons, com certeza. Tecnologia, minha filha, a semente já vem incrustada, já vem protegida, entendeu? É tecnologia, a questão é tecnologia. A máquina de distribuir é sensacional, uma máquina elétrica, uma tecnologia moderna também. Ela vai na frente, a grade já vai atrás, já faz uma operação só de cada vez. Não fica repassando. Agiliza, muito mais rápido, muito mais rápido. E com uma qualidade, uniformidade, um sistema elétrico de disco, muito bom, com certeza. É uma diferença muito grande, né? Porque é uma semente que já vem selecionada, já pronto para jogar, a máquina é extraordinária para jogar. O Vincom sempre vem uma semente embaçada, o plantio custa, essa não, regulou ela certinho, cai com uma beleza. Foi uma experiência muito boa, de primeiro no Vincom, né? As sementes vinha tudo embaçado, dava aquele problema para se jogar a semente. E com essa maquininha nova aí, é uma semente que já vem selecionada, é uma semente muito boa para jogar, como vocês viram lá, a paisagem como que tá bonita, né? Antes é o sistema tradicional e plantava com vincão, mas a distribuição vincão é a traxa. Então, em jogar a semente com vincão, depois você arrasta a grade para o negócio. São duas operações, aqui é uma operação só. Muito mais rápido, e mais rápido. Essa máquina elétrica é sensacional. É um trabalho que você rende. De primeiro você jogava com o vincão para trás, você jogava a semente para depois você vir incorporar a semente. E com essa máquina não, você já adaptado os dois. A máquina na frente e a niveladora vem por detrás. Do corte que você vem jogando, você já vem nivelando, o serviço já vai saindo pronto. Economiza tempo. Com a Videtec você já regula ela quando você joga a semente. Você regulou aqui, vem os controles dela, tudinho. Você regulou a máquina, já vai no plantio, já sorte, já vai plantando. Já sai já reguladinha. Aqui é o básico, é um braquiarão, MG5, plantamos uns pânicos também, um açaí, e o medícola, nas vargens aqui o medícola concessionado com braquiarão. Cada um dentro da sua área, cada um com o seu local de plantio. Aqui, por exemplo, eu não posso pôr só o braquiarão, porque aqui é muito úmido, o braquiarão vai morrer. Tem jogado com o medícola está vindo aí, que é um capim que resiste mais à água. Cada um com o seu lugar. Se você viram aí o fundamento aqui da fazenda, desde ano atrasado começou a plantar com a GM Par, você vê o gado diferenciou com a semente de qualidade, vem um capim bom. E o gado, só quem agradece é o gado, né? Cliente satisfeito, Geraldo Oliveira, do estado do Mato Grosso. Realmente resultados visíveis que você também pode repetir na sua empresa rural. Por aqui é hora de intervalo. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre avicultura no estado de Mato Grosso do Sul e também no país. Um panorama com quem entende do assunto. Fico por aqui. Há pelo menos 40 anos que Mato Grosso do Sul é referência na produção de pecuária bovina, mas cada vez mais o setor avícola tem ganho espaço
Atualmente, no estado, são abatidos mais de 30 milhões de aves. A avicultura gera quase 9 mil empregos diretos. E os números são ainda mais promissores. Em 10 anos, o número de abates cresceu 56% e a produção aumentou em 70% no período. O panorama da avicultura em Mato Grosso do Sul e no país é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o setor avícola, eu recebo agora a Adriana Mascarenhas, gestora do Departamento de Economia do Sistema FamaSul, que está aqui no Bom Dia Entrevista. É um prazer ter você junto com a gente nesta manhã. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. O assunto é bem vasto, falaremos muito sobre a avicultura no estado, que cresceu muito nos últimos anos. O setor avícola em Mato Grosso do Sul passa por uma ótima fase. São abatidas 643 mil aves ao dia. O estado possui um rebanho de mais de 30 milhões de aves, 5 frigoríficos e quase 9 mil pessoas empregadas no setor. Entre produtores, funcionários, empregados diretos e indiretos, quais são os motivos para tamanha expansão, Adriana? Olha, nós tivemos no passado um incentivo do governo do estado para que a gente atraísse essas indústrias. Na época, incentivo fiscal mesmo, que houve a possibilidade de atrair essas indústrias que até então não tinha tanta expressão aqui no estado. Outro motivo que colaborou muito para essa nova fronteira agrícola da avicultura, digamos assim, a avicultura, ela acompanha a produção de grãos. Então, o fato de termos uma boa produção de grãos também foi um atrativo para as indústrias virem para cá, e isso incentivou, é claro, o aumento da produção, do setor produtivo da avicultura. Outro fator também que contribui muito para esse desenvolvimento e que o estado tem um potencial muito grande é a nossa questão climática. Temos o clima adequado para a produção de aves, nossa própria topografia plana que facilita a implantação dos aviários, a distância entre as granjas também é um outro facilitador, que isso minimiza os riscos sanitários. Hoje temos um excelente status sanitário, que também é um atrativo, né? Temos incentivos do FCO para implantação de novos aviários, ou seja, todo esse contexto, todos esses fatores ajudaram e contribuíram para esse crescimento da atividade aqui em Mato Grosso do Sul. É um conjunto de fatores, então. É um conjunto de fatores. O Sistema FamaSul, em conjunto com a Associação de Avicultores Integrados de Mato Grosso do Sul, a AvimaSul, tem discutido ações para garantir a biossegurança da atividade no estado. O que tem se feito para garantir nesse sentido? Nós temos, a FamaSul pensou, a gente precisava criar um evento que discutisse a tecnologia mesmo do setor da avicultura. E nós temos hoje no estado o Encontro Tecnológico da Avicultura, que é focado exatamente nessa questão sanitária, questão de biosseguridade. Nós temos também muitas ações em conjunto com a IAGRO, onde a IAGRO leva palestras para os produtores. Tem hoje a própria IAGRO, está organizando workshop para tratar deste assunto aqui no estado. Temos também aí uma solicitação da instituição FamaSul junto com a AvimaSul, que é a Associação dos Avicultores Integrados do estado, no sentido de conceder um incentivo fiscal para a atividade, a inclusão da atividade no PROAPRE, para que os produtores tenham uma rentabilidade maior, para que eles façam as adequações, né, que a própria legislação exige, e isso também é um incentivo para a gente ter um olhar focado nessa biosseguridade, ou seja, são vários fatores, né? São várias ações, não só da FamaSul, mas em conjunto com a IAGRO, em conjunto com a AvimaSul, pensando nessa biosseguridade. E o setor passa por uma série de mudanças a partir do ano que vem, né? A partir de fevereiro de 2018, as granjas que não tiverem mais registros aliados à legislação sanitária não poderão mais abater. Esse fator é preocupante para algum elo da cadeia produtiva do frango? É preocupante para os dois principais elos, tanto o produtor quanto a indústria, porque o produtor que não tiver esse registro, ele não vai poder alojar o frango. Então, para ele é um prejuízo econômico. Certo.
e financeiro, evidente. E para a indústria também é muito preocupante, porque ela tem o seu custo operacional, ela tem os seus contratos, ela precisa atender esses contratos, então ela precisa desse volume de frango para atender contrato e para diluir esses custos operacionais. Então, o prejuízo será muito grande para os dois principais elos, setor produtivo e setor industrial. E essa normativa muda o que para o setor? Ela exige algumas adequações físicas dos aviários, né, das granjas. E essas adequações necessitam de investimento. Por isso que a gente entrou com a solicitação da inclusão da avicultura no PROAP, que é um programa de avanço da pecuária. É um benefício fiscal, né, que o governo abre mão de parte da sua receita e repassa para um determinado setor. Nós temos hoje a bovinocultura de corte já está inserida no PROAP, a suinocultura, e temos uma solicitação que a avicultura também entre para gerar um pouco mais de receita, porque é bom deixar claro que a margem do produtor de frango ela é muito estreita e talvez assim, ele encontre um pouco de dificuldade financeira para fazer essas adequações. Por isso a gente acha necessário e importante que esse benefício realmente seja concedido a tempo para que ele possa fazer esses investimentos em suas granjas. E com esse benefício, logicamente, que ele vai poder se readequar a essas novas normativas, né? Sem dúvida. Perfeito. E a lei de integração, que regulamenta os contratos, obrigações e responsabilidades nas relações intercontratuais entre produtores. O que isso visa para o setor? Visa um crescimento para o setor? De que forma? Na verdade, a gente entende que essa legislação foi um marco no setor de integração do Brasil, né? E como a avicultura, principalmente aqui no estado, é 100% integrada, então foi realmente um divisor de águas, porque ela traz uma transparência nessa relação integrado-integrador. A gente acredita que com todas essas regras claras numa legislação, ela pode ajudar a trazer um desenvolvimento sustentável da atividade. A gente vai, com essas regras claras, ela traz uma transparência melhor e aí é uma relação mais justa entre os dois elos. O que você pode falar mais sobre essa lei da integração? Ela, por exemplo, ela possibilita usar, por exemplo, um custo de produção, onde traz um custo de produção do setor produtivo, validado pela indústria, para que tenha um parâmetro, uma direção dos custos realmente, para que o produtor possa ter a possibilidade de ter uma rentabilidade na sua atividade. Existem as CADECs também que são criadas e que os assuntos mais relevantes do setor podem ser tratados dentro dessas CADECs. Essa CADEC tem a representação do produtor, da indústria. Então, principalmente, ela regulamenta essa relação de integração, que até então não existia uma legislação que regulamentasse essa relação entre integrado e integrador. Então, a gente entende que, de fato, foi um marco, ela é uma expectativa do setor já desde 2013, né? E a aprovação dela, de fato, vai trazer aí um novo momento da avicultura com maior profissionalização. É isso que a gente entende, uma profissionalização do setor da avicultura. Nós estamos falando do setor avícola aqui no estado de Mato Grosso do Sul e não podemos esquecer também do mercado externo. De acordo com o boletim econômico da FamaSul, as exportações de carne de frango in natura com origem de Mato Grosso do Sul, no acumulado entre janeiro e julho, apresentaram um faturamento que superou a marca dos 187 milhões de dólares. Houve um aumento de 22,9% com relação ao mesmo período de 2016. O que se deve a esse aumento? Olha, nós tivemos aí recentemente o surto da gripe aviária em alguns estados importantes, não só na produção, como no consumo. Por exemplo, tivemos o advento dessa doença nos Estados Unidos e China, e é claro que isso criou uma janela de oportunidades para o Brasil, que nós temos produção, nós temos competitividade, porque nós temos um preço, um custo competitivo frente aos grandes produtores também. E isso, é claro que não foi só isso, evidente, mas isso também contribuiu para esse aumento das exportações.
existe uma demanda aquecida no mercado internacional, o fato de ter ocorrido essa doença em alguns países que são importantes também na produção, que são grandes consumidores, reduziu a oferta por parte desses países e como nós temos, como eu já disse, volume de produção, temos um excelente status sanitário e temos preço competitivo, o Brasil aproveitou essa janela que se abriu de oportunidade mesmo e isso tem trazido esses bons resultados das exportações neste setor. Para a gente finalizar sobre a avicultura no estado e também no país, nessa semana o CPEA divulgou um estudo que aponta que o valor do frango congelado e do frango resfriado apresentaram as maiores baixas. Nesses últimos 11 anos foi o menor valor comercializado em São Paulo. Como que você vê a avicultura no país em geral? Já que em agosto apresentou esse recuo nos valores, o que você atribui a essa queda no preço do frango? Olha, o que contribuiu para essa queda foi também a redução dos preços dos grãos, né? Porque, por exemplo, o farelo de milho, ele tem uma participação de mais de 80% no custo da ração, que impacta no custo de produção, né? Eu acredito que isso foi um dos fatores que contribuíram para essa redução, porque tivemos redução de custos, né? Mas um outro fator também que tem impactado muito é até o problema da renda das famílias. Por quê? Porque a gente está saindo de uma recessão, de uma crise, o país, e é claro que o consumo, quando existe uma retração de consumo, você precisa ajustar os preços. Por quê? Porque o frango, o maior consumidor da carne de frango, continua sendo o mercado interno, o mercado brasileiro. Mais de 80% do que a gente produz é consumido no mercado interno. E no momento em que você reduz a demanda do mercado interno por falta de renda das famílias, você tem que ajustar os preços, as condições da família brasileira de consumo. E outro fator, sem dúvida, a redução do preço das commodities, dos grãos, soja, milho, principalmente milho, para o setor de aves, também teve contribuição nesse resultado de decréscimo de preço. A economia afeta o consumo e o consumo afeta o preço do frango, seria isso? É mais ou menos isso, é tudo interligado, certo, né? O preço, principalmente o preço que afetou mais foi realmente a redução do preço dos grãos, do farelo de milho, principalmente farelo de soja também. Isso contribuiu para a redução de custo. E que bom que isso aconteceu, porque no momento em que a gente precisava oferecer uma proteína de menor valor para que a gente tivesse um consumo aquecido no mercado interno, então foi esse conjunto de fatores que ajudou nesse resultado de redução de preços. Não sei até que ponto isso é bom, né? Porque a gente tem aí o setor produtivo, ele trabalha com margens muito apertadas. Então, vamos ver como é que vai ficar o futuro aí da avicultura. Eu conversei com a Adriana Mascarenhas, ela que é gestora do Sistema FamaSul, gestora do Departamento de Economia do Sistema FamaSul. Adriana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. É um prazer ter o seu conhecimento, a sua sabedoria junto com a gente aqui no Bom Dia Produtor. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, muito obrigado. E nós continuamos com o Bom Dia Produtor. Para falar sobre clima na região sul do país, onde a boa disponibilidade hídrica se mantém nos 3 estados. Por isso, a gente pergunta a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, se essa previsão de chuva nos próximos dias deve seguir mantendo essas áreas de pastagem em boas condições. É o que a Juliana responde para você. Isso mesmo, os próximos períodos na região sul garantem ser muito favoráveis para as áreas de pastagem. Isso porque durante as últimas semanas as chuvas já voltaram a ocorrer no sul do país, garantindo condições hídricas melhores nos 3 estados da região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Nas áreas em rosa, a disponibilidade hídrica do solo do oeste ao sul gaúcho está superior a 90%. Ao longo dos próximos 5 dias, as chuvas ainda devem ficar mais concentradas do oeste ao sul do Rio Grande do Sul. O volume
volume de chuva é mais expressivo principalmente no oeste gaúcho, onde pode chover até 30 milímetros. Agora, em algumas áreas do norte do Rio Grande do Sul até o Paraná, o tempo firme ainda deve persistir. É a partir da próxima semana que as instabilidades voltam a se espalhar e cada vez ganham mais força no sul do país. Agora, os acumulados ficam próximos de 50 milímetros entre o nordeste gaúcho e também as áreas ao sul do estado catarinense. As chuvas seguem muito abrangentes. Segue chovendo em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e na maior parte do Paraná. É apenas o extremo norte paranaense que as instabilidades ainda não devem avançar sobre essas áreas e o tempo deve seguir um pouco mais seco. Então, ao longo das próximas semanas, as chuvas seguem persistentes e ganhando intensidade na região sul. Com isso, os pastos seguem beneficiados por conta dessa manutenção da boa disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Em sétimo lugar, entre os maiores vendedores de touros do Brasil, Carlos Viacava é um nome forte por trás do Nelore Mocho CV. Você vai acompanhar agora um pouquinho mais dessa história de sucesso na entrevista com Rosa Cabral. Viemos a Paulínia, estado de São Paulo, para conversar com o vice-presidente da ANCP, que é a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. Isso mesmo. E obrigada por nos receber aqui, prosear um pouquinho sobre a produção nacional. Muito obrigado, Rosa. É muito bom ter você aqui, o Canal do Boi, mais uma vez com a gente, e ajudando a explicar, né, o que é o melhoramento genético, por que o melhoramento genético, essa grande incógnita aí que está no ar, que, aliás, hoje já não está mais, né? Hoje já está assimilado pela pecuarista do Brasil inteiro a importância do melhoramento genético. Tá certo. Bom, e como que está, no caso, o direcionamento da ANCP, seu Viacava, para os programas de avaliação genética do zebu? Aí nós estamos falando de Nelore, Guzerá, Brahma, Tabapuã. A ANCP, ela presta esse trabalho de avaliação para 4 raças e também para outros países, tanto no Paraguai como na Bolívia. Nós temos uma participação efetiva, inclusive da ANCP, ajudando esses outros países também. E a ANCP está aberta a receber outros grupos de criatórios para fazer a sua avaliação. Como já tem alguém já começando, com umas novidades, que o nosso trabalho da ANCP é melhoramento genético, né? Dedicado especialmente ao zebu. Começou com o Nelore, era o PMGRZ, Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore, foi o primeiro, depois foi estendido para outros. Uma equipe altamente competente, o professor Raizildo hoje comanda, já está lá praticamente desde a fundação, e um grupo de fazendas que estão lá desde a fundação, que nossa Fazenda São José é a fazenda número 7. Que privilégio, né? Bom, o programa que já tem o quê? 30 anos de seleção? Faz 30 anos o ano que vem, então são 29 anos hoje, 30 anos agora, daqui a pouco. Seu Viacava, quanto que o Nelore ainda pode crescer, por exemplo, no melhoramento genético e, consequentemente, aí na produtividade da carne? Esse é um processo que não tem fim, né? Você pode ir melhorando sempre, tem que melhorar sempre, né? E o melhoramento genético, ele sofreu um processo muito forte de progresso recentemente, com esse avanço da informática. Então, nós entramos firmes hoje na análise do DNA, né? Que é o genoma. Isso está avançando muito rápido, né, com a NCP, aí agora com o Clarified, que é o nosso companheiro, fazendo a linkagem, ligar o que você vê no fenótipo, quer dizer, o que você vê no animal, nos dados dos animais, no peso, são fenótipos, com o genótipo. Então você vai lá na genética, nos genes, e você consegue identificar marcadores para aquelas características. Isso é um avanço e dá um progresso violento, né? Você, por exemplo, hoje, até hoje, para você ter uma acurácia, porque a acurácia que é o grau de segurança de uma informação. Para você ter uma informação de alta confiabilidade, você precisa esperar o touro ter 100, 200, 1000 filhos. Um animal com 1 ano de idade,
você já tem acurácias de 60%, 70% de confiança. Então, isso permite um avanço muito mais rápido do progresso genético. Acabou o negócio do touro famoso, o touro de 20 anos, o touro de 15 anos, que é uma tradição, isso acabou. Um touro agora vai durar 3 anos, 4 anos, acabou, já tem o substituto, com informações de confiança. Você tem que estar melhorando cada ano melhor e buscando o que você precisa, né? Você está procurando hoje fertilidade, precocidade, né? Está procurando qualidade da carne, marmoreio, enfim, maciez, eficiência alimentar. Animais com RG e animais com SEIP, como que o senhor enxerga o futuro da pecuária de corte? Haverá espaço aí para os dois segmentos? Olha, eu acho que cada vez mais, cada dia mais, o mercado demanda animais avaliados. Então, o SEIP é uma fonte de formação, de melhoramento genético, de avaliação genética, onde é um programa do Ministério da Agricultura que reconhece, dentro de cada programa de melhoramento, 20% dos animais melhores, superiores. Em alguns programas mais antigos, isso chega até 30%, né? Porque depende da estabilidade do programa, da tradição daquele programa. Mas de 20% a 30% dos melhores animais. Isso ele está dizendo. Isso aqui, por esse programa aqui, ou qualquer que seja o programa, são 10 programas hoje que tem o SEIP do Ministério da Agricultura. Esses programas, cada um deles, dentro do seu programa, identifica os animais superiores. Então, esse é o que o mercado quer. O RG é importante? Não, não é importante. É importante para a informação genealógica, é importante. E é sem dúvida, eu já volto a dizer, o melhoramento depende da informação da genealogia. Mas o mais demandado hoje é exatamente o SEIP, é exatamente a avaliação genética. Pode não ter SEIP, eu posso, por exemplo, dentro do meu rebanho, eu tenho um animal que não está entre os 20% melhores do SEIP, está entre os 30%. É um animal que eu tenho avaliação, eu sei que ele está entre os 30% melhores, ele é DECA 3, é um excelente animal. Eu posso vendê-lo também, só que ele não está classificado com SEIP, porque não está entre os 20%. Mas eu tenho avaliação, e ele pode ser, para muitos rebanhos, importante, pode ter algumas DEPs importantes, por exemplo, uma habilidade maternal. Às vezes um animal tem excelente habilidade maternal pela DEP, mas ele não é o top para outras coisas, então ele não tem o SEIP. Mas não perde o seu valor. Para um rebanho que precisa melhorar o leite, ele tem que usar aquela DEP, usa aquilo. Então, para isso tem umas várias DEPs. Você pode escolher com uma régua de DEPs aquelas mais importantes para o seu rebanho naquele momento. Uma coisa importante, por exemplo, hoje em dia, peso ao nascer. Já vi várias reportagens recentemente de problemas que o Nelore está começando a ter, com bezerros nascendo muito pesados e com problemas de parto, distóxico, porque o bezerro é muito grande, acaba que morre no parto. Isso foi muito comum nas raças europeias, nas raças britânicas, e foi motivo de preocupação dos programas de melhoramento. Hoje, aqui no Brasil, nós começamos a pensar nisso. Então, às vezes você olha, eu estou com um problema lá, está morrendo muito bezerro no parto, bezerro muito grandes. Então você tem aqui a DEP para peso ao nascer. Então, vou escolher um animal que eu sei que o bezerro vai nascer leve. Isso vai prejudicar o bezerro? Não vai. É uma vantagem daquele touro, é o bezerro nascer com peso leve e depois cresce e se desenvolve como os outros. O senhor esteve vice-presidente da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, mas assim, uma passagem bem rápida, né? O que aconteceu? O senhor não recebeu algum apoio que desejava ou implementar algum projeto? Por quê? Olha, eu acho que minhas ideias foram prematuras, sabe? Para a ABCZ. O mercado já está aí tocando isso aí há muito tempo e a ABCZ ainda está resistindo a mudanças. E eu quis propus mudanças para aumentar o registro, para melhorar
avançar com o melhoramento genético, para ter outra abertura, sabe? Incorporar toda a pecuária brasileira dentro da BCZ. Encontrei lá um sistema onde os registros, que a fonte de receita principal da BCZ, o registro caindo. O melhoramento genético adormecido. Então eu procurei reforçar essas questões. Um programa que aumentasse o número de registros, um programa que trouxesse à tona o maior debate sobre melhoramento genético, que trouxesse uma expogenética mais técnica, mais científica, com o mundo inteiro participando, coisas desses avanços. E, como eu disse na época, foram ideias prematuras, ou um pouco fora de hora, tinha que ser esperar mais um pouco. E eu estou meio velhinho, não aguento esperar muito, sabe? Tem que andar logo as coisas, né? Então eu achei que estava um pouco fora de época e que era melhor eu me afastar, já que não encontrava naquele momento um eco, uma resposta para aquelas ansiedades que a gente tem, né? Eu acho que, de qualquer maneira, existe ali uma diretoria muito bem competente, comandada pelo Arnaldinho, que é meu amigo, foi o homem que me ajudou na seleção no começo. E acho que isso que eu deixei lá é uma semente. E uma semente que vai agora provocar alguma discussão, algum debate, e vai acabar trazendo algum efeito, né? Mais para frente um pouquinho, né? Demora um pouquinho, mas chega lá. Obrigada por nos receber. Obrigado, Rosa. Foi um prazer estar com você aqui. O Zaidan, um abração para você aí no canal do Boi aí, permanente e firme. Tá certo. Bom, e assim eu encerro essa prosa com Carlos Viacava, aqui de Paulinha, estado de São Paulo. Rosa Cabral, para o SBA. Realmente muito conhecimento. Carlos Viacava, o nome forte do Nelore Mocho CV. Por aqui é hora de intervalo comercial e daqui a pouquinho está chegando mais informações nesta quinta-feira, feriado nacional. 2 minutinhos a gente já volta. 8h53 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de quinta-feira em companhia do Bom Dia Produtor. E por aqui uma novidade, um bloco dedicado à agricultura, mas eu já trago uma novidade aqui nesta última terça-feira. O porto de Imbituba, em Santa Catarina, recebeu o gigante San Juan, um navio de 331 metros, cujo tamanho equivale a 3 campos de futebol, que inaugura a rota asiática no porto do sul de Santa Catarina. A linha será semanal e Ibituba é um dos 19 locais onde o navio vai atracar no trecho entre a América do Sul e a Ásia, um dos 5 aqui no Brasil. Pelo menos 3 embarcações dessa linha estão previstas para passar por aqui. A expectativa da administração do porto é que um novo negócio aumente o volume de carga movimentada. Estão confirmados 350 contêineres para a primeira escala em Ibituba, no estado de Santa Catarina. Um gigante de 331 metros. E ainda falando sobre cargas, o Porto de Santos teve uma boa movimentação no último mês de julho. Vamos ver as informações na reportagem de Gustavo D'Angelo. Segundo informações da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, o mês de julho registrou bons resultados na movimentação de cargas no Porto de Santos. O destaque ficou nas exportações de granéis sólidos de origem vegetal. As vendas de açúcar somaram 2.360.000 toneladas, alta de 10,8% sobre o volume embarcado em igual período de 2016. O embarque de milho cresceu 99,6% de julho do ano passado até julho deste ano, com 1.830.000 toneladas. Os embarques de soja a granel, farelo a granel e grãos em contêineres ampliou sua movimentação em 38,2%, chegando a 1.550.000 toneladas. No resultado do acumulado do ano até julho, soja e açúcar despontam como os principais produtos exportados pelo porto. Os embarques do grão totalizaram 18.808.000 toneladas e alta de 9,7%. Segunda carga de maior movimentação no período, o açúcar atingiu 11.222.000 toneladas, 7,2% maior que em igual período de 2016. Gustavo D'Angelo para o SBA.
Eu mudo de assunto, o Código Florestal em destaque. E olha, a bancada ruralista está preocupada com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que pode alterar o Código Florestal e assim prejudicar o setor produtivo. O encontro aconteceu em Brasília e Camila Xavier esteve presente. O projeto de lei 3.729 de 2004, que trata sobre o licenciamento ambiental, tem sido um dos principais assuntos discutidos pela Frente Parlamentar da Agropecuária. A matéria estabelece um regramento para os processos e tem o objetivo de aumentar a competitividade do setor produtivo. O Código Florestal vem para corrigir tudo isso, dando um marco regulatório, né, dando um corte de um período para trás até outros que desmataram já de forma irregular e ilegal depois da nova legislação. O Código Florestal vem para regulamentar tudo isso, foi um debate amplo e importante para um Brasil que mudou. O Brasil ele tem a Lei Candir, por exemplo, para poder incentivar a agricultura. Na década de 70 e 80, o Brasil era importador de alimentos. Já agora o Brasil é exportador de alimentos de alta qualidade, tecnologia, tudo isso. Então o Código Florestal precisava ser mudado. O Brasil é um país rural, também na Amazônia. Na Amazônia brasileira, a Amazônia é legal. A Amazônia é legal não está apenas nos estados da Amazonas. São vários estados que compõem aquela região que hoje tem a região maior produtora. O Mato Grosso está na Amazônia legal, é o maior produtor de soja, é o maior produtor de milho, de carne, de girassol, de milho de pipoca, de diamante, de tudo isso. Então, não adianta apenas fazer um discurso bonito dizendo que a Amazônia não é produtora. A Amazônia, ela é riquíssima, deve ser preservada, mas ela tem uma riqueza de produção de alimento muito forte e o Código Florestal é importantíssimo para isso. O Código Florestal, se for reconhecido pelo STF inconstitucional, poderá voltar ao que era a lei anterior. E o produtor que hoje está na legalidade, amanhã pode estar irregular. Vamos ver na prática o que isso quer dizer. O principal ponto que o Supremo Tribunal Federal irá analisar é justamente a área de transição, que é o que o produtor rural teve no passado e o que é hoje, é a regularização do produtor. Se o Supremo Tribunal Federal reconhecer pela inconstitucionalidade, boa parte dos produtores que hoje estão na legalidade poderão estar na ilegalidade depois do julgamento. Então, por isso a importância desse julgamento, a importância de se manter a constitucionalidade do Código Florestal e o Supremo realmente, se eventualmente considerar inconstitucional, nós vamos entrar numa área de insegurança jurídica total. Por isso nós vamos trabalhar, preparar memoriais e conversar com todos os ministros para tentar, no dia do julgamento, sustentar oralmente para manter realmente a constitucionalidade do Código Florestal. Na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal deverá julgar 5 ações diretas de inconstitucionalidade. A bancada ruralista pretende convencer os ministros de que as ADINs poderá prejudicar a produção e a economia, dificultando assim a vida do produtor rural. Camila Xavier para o SBA. E nós vamos continuar falando sobre o setor florestal. A Reflore, a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Floresta Plantada, realizou o 5º Reflore MS Florestal. O evento discutiu importantes temas do setor, entre eles o avanço e também os desafios. Quem esteve presente foi o governador do estado. Acompanhe a reportagem de Cali Rodrigues. De 300 mil para 1 milhão de hectares plantadas, Mato Grosso do Sul se destaca quando o assunto é eucalipto. Para o futuro, a expectativa é a expansão de fábricas de celulose no estado. Com a aquisição da Eldorado Brasil por um grupo asiático, a expectativa nossa é que também a indústria seja duplicada, que já existe um projeto aprovado de licenciamento ambiental e podemos chegar aí praticamente a mais de 12 milhões de toneladas de celulose por ano. Isso dá um consumo de aproximadamente, praticamente 15 milhões de metros cúbicos de madeira por ano. Então, é um volume bem considerável. A gente tem uma expectativa que o produtor florestal volte a plantar. Nos últimos 2, 3 anos, o produtor independente não tem plantado devido à queda do preço, que realmente tem muita floresta plantada. A celulose de eucalipto é o principal produto do estado. Entre as metas está a produção de energia. Entre os desafios, a falta de infraestrutura de rodovias e ferrovias. O governador do estado esteve no evento e falou com a imprensa sobre os investimentos para o setor. Nós conversamos com o setor florestal para dar competitividade a eles, melhorando essas vias de escoamento de produção. O incentivo que o Estado dá
ao setor industrial, tanto na cadeia da celulose como na geração de energia, que nós teremos 12 empresas de geração de energia de biomassa participando do leilão da ANEEL para tentar trazer atrativos de geração de energia através da biomassa. A inauguração nos próximos meses da primeira fábrica de MDF do Mato Grosso do Sul pode também trazer um cadeamento do setor moveleiro, trazendo para o Mato Grosso do Sul oportunidades de emprego e renda. O último relatório feito em 2015 pelo setor florestal apontou que Mato Grosso do Sul estava classificado como o terceiro na posição de florestas plantadas, perdendo apenas para os estados de Minas Gerais e São Paulo. A dinâmica do setor de celulose é impulsionada pela demanda do mercado internacional. Com 90% da produção exportada, a Fibre, a líder mundial na produção de celulose e eucalipto, apresentou crescimento na produção. A gente recentemente acabou de partir a nossa linha 2, então a nossa fábrica de Três Lagoas saiu de 1,3 milhões de toneladas para 3,25, então 1,95 adicional, partimos no dia 23 de agosto, e nossa celulose basicamente é para exportação. E o grande mercado que está puxando isso é o mercado asiático, que é um mercado que vem com um crescimento muito forte, vem com uma demanda bastante acelerada. Então, sob o ponto de vista de celulose, a gente vê o mercado bastante positivo para os próximos trimestres. No setor florestal há mais de 25 anos, este produtor de eucalipto e pinos aposta na atividade, mas com cautela. Hoje o negócio, esse 1 milhão de hectares sendo comemorado, ele por um outro lado traz uma preocupação, porque a gente precisa saber o que fazer com 1 milhão de hectares hoje. Então esse é o grande desenvolvimento, grande preocupação que a gente tenta debater e tenta buscar caminhos para que hoje a oferta, que é um pouco maior do que a demanda, a gente tenta equacionar isso para que então o negócio volte a ser atrativo. Kaile Rodrigues para o SBA. O assunto é o Imposto Territorial Rural referente ao ano de 2017. Você aí que está nos acompanhando, o produtor de todo o Brasil, já entregou a sua declaração referente ao ano de 2017? Pois bem, é bom se apressar porque o prazo é no dia 29 de setembro. E o documento ele pode ser elaborado através do site, tem um documento gerador do ITR disponível no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. E eu reforço, dia 29 de setembro é o último prazo. A Annelise Nicolodi reforça para você. A entrega da declaração do ITR referente ao exercício de 2016 é obrigatória para a pessoa física ou jurídica, proprietária, titular do domínio útil ou possuidora de qualquer título, inclusive usufruto de imóvel rural. A declaração pode ser entregue via internet ou por meio de mídias eletrônicas móveis na sede da Receita Federal. Somente donos de apenas uma propriedade com menos de 30 hectares é que estão isentos do pagamento. Os produtores que não declararem o ITR após o prazo estabelecido pela Receita Federal, 29 de setembro, serão obrigados a pagar multa de 1% por mês de atraso, calculada sobre o total do imposto devido. Além disso, a declaração desatualizada inviabiliza que o produtor tenha acesso a documentos importantes, como a certidão negativa de débitos, indispensável para registrar a compra ou venda da propriedade e para conseguir financiamento bancário. Annelise Nicolodi, para o SBA. E a discussão sobre o Fundo Rural continua. As regras que definem as alterações do Fundo Rural serão alteradas pelo Congresso Nacional. Mas o assunto ainda é muito complexo. Em função disso, o jornalista Walter Puga conversou com um advogado tributarista, especialista no assunto, que falou mais sobre as novas regras. Vamos acompanhar. Doutor Joaquim, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos direto para a pergunta, que o produtor rural está preocupado. Essa decisão recente do STF, ela põe uma pá de cal no Fundo Rural depois de 26 anos? Não, não põe. Infelizmente, o tributo, o Fundo Rural, continuará sendo o tributo com maior instabilidade jurídica da história da República. E eu lhe explico por que isso. Esse tributo ele foi instituído em 1971 com uma finalidade específica de financiar a aposentadoria do agricultor familiar e do produtor rural, do empresário rural.
O agricultor familiar é aquele que não tem empregados. Ele trabalha num sítio ou numa pequena gleba de terras, trabalha com a sua família e é o meio dele se aposentar, é a origem do recurso, da seguridade social dele, é o fundo rural. O produtor rural, digamos assim, que é equiparado ao empresário da cidade, do meio urbano, ele é empregador. Então, a aposentadoria deste empregador rural e também dos empregados rurais é financiada pelo Fundo Rural. E eu vou te dizer por que que isso não acabou, o porquê que o STF não pôs uma pá de cal em cima dessa discussão e também a medida provisória recentemente editada pelo governo federal também não vai encerrar a discussão. Ele seguirá como um tributo polêmico, litigioso na relação entre o órgão arrecadador, que é a União Federal, e os produtores rurais. Por que isso acontece? Tanta instabilidade jurídica com o Fundo Rural. Vamos lá. O nosso sistema tributário, ele é constitucional. Ou seja, todo o regramento dos tributos nacionais, sejam eles estaduais, municipais ou federais, eles estão previstos na Constituição. E há uma maneira de instituí-los, alterá-los ou que eles sejam extintos. Não é possível, por exemplo, alterar determinados tributos ou instituí-los por medida provisória. Tem que ser por lei complementar, por leis ordinárias regulamentando aquela matéria decidida na lei complementar, ou seja, há um script legislativo a ser seguido. No caso do Fundo Rural, isso nunca foi acatado pelo Congresso Nacional. Então, ele já houve modificações e intervenções na legislação sobre o Fundo Rural, através de lei ordinária, através de emenda constitucional e agora, mais recentemente, por medida provisória. Que essa última medida provisória do governo, mudando o pagamento e tal, é essa medida que o senhor se refere? Isso. É a medida provisória que reduz a alíquota do Fundo Rural para 1,2% e cria um programa de arrecadação diferenciada dos débitos tributários. Ou seja, ele é um refis rural, digamos assim, para arrecadar os tributos que não foram pagos pelos produtores rurais nos últimos 5 anos. Resumindo, essa medida provisória também pode ser questionada na Justiça? Sim, porque ela não usou a via eleita adequada para tratar da matéria. O presidente da República não pode fazer intervenções numa relação tão complexa como é a relação entre os produtores rurais, a relação tributária, e a União, num passe de mágica, numa canetada, como se ele pudesse escrever uma medida provisória sem discutir profundamente no Congresso Nacional, sem discutir isso em audiências públicas e nos ambientes setoriais, com os sindicatos rurais, com as entidades de classe, com a Federação da Agricultura do país. Então, a medida provisória tem uma discussão muito superficial, digamos assim, no Congresso Nacional, num prazo curto, e ela não é o meio jurídico adequado para tratar dessa matéria. Para o produtor rural, se o senhor tivesse que mandar um recado agora para o produtor rural, recolho ou não recolho, aceito refinanciamento, o que fazer diante dessa insegurança jurídica? Tá. O produtor rural precisa tomar uma decisão sobre o que fazer com relação ao Fundo Rural. São dois polos, digamos assim, dois ambientes totalmente distintos. Um deles se refere ao pagamento nas operações que ele está fazendo agora em 2017, certo? A partir de agora. Então, a opinião jurídica, e eu sou bastante conservador, né, ao emiti-la, num canal tão sério e tão abrangente como é o veículo que nós estamos conversando aqui agora, o Canal do Boi, é no sentido de realizar o pagamento. Quer dizer, é aconselhável recolher. Recolher da agora para frente, certo? É possível também depositar esse valor em juízo e seguir discutindo. Mas seja pagamento através de depósito judicial e discussão, seja através de pagamento direto para os cofres públicos, de agora em diante o melhor é pagar. Pagar para evitar um passivo que só crescerá através de correção de Selic, multas de mora, encargos legais e uma série de Pode ficar mais caro lá na frente. Muito mais caro, muito mais caro. Quanto ao passado, ainda uma discussão. Sobre o passado,
a Receita Federal cobrará incisivamente, através da Procuradoria da Fazenda Nacional, os débitos das pessoas físicas e jurídicas referentes aos últimos 5 anos, que é o prazo prescricional do Fundo Rural. O melhor a fazer é seguir discutindo e aderir ao programa de parcelamento diferenciado especial que foi instituído por essa medida provisória. Por que esse é o melhor caminho? Porque esse programa tem prazo para encerrar no dia 29 de setembro. O produtor rural só pode aderir a esse programa até dia 29, até o próximo dia 29 de setembro. E se ele não o fizer, ele depois dependerá do Executivo ou do Congresso Nacional aprovar um novo programa diferenciado para recebimento desses créditos tributários. Que, aliás, está sendo discutido agora, é discutido no Congresso, querem mudar alguma coisa nessa medida provisória. Querem inclusive inserir um dispositivo da bancada ruralista, onde, se houver mudança no entendimento do STF, o que ainda é possível, porque a ação ainda não transitou em julgado, então é possível, por exemplo, que o STF, reconhecendo a legalidade do Fundo Rural, opte por fazer modulação de efeitos. Vamos explicar o que é modulação, doutor? Porque é importante que o produtor rural saiba o que é modulação. Vamos lá. Nesse último julgamento, agora de 2017, o STF considerou que o Fundo Rural é devido pelo produtor rural. Bom, isso encerrou a discussão, exauriu, terminou toda a manifestação do STF? Não. Ainda há embargos declaratórios, que é um recurso utilizado para esclarecer, para aclarar, para suprir omissões na decisão que o STF tomou. E é possível que o STF faça modulação de efeitos. O que significa isso numa linguagem para o produtor rural? Olha, vale da agora para frente a regra do dever de pagamento do Fundo Rural. O que aconteceu até o julgamento não será cobrado e não será devido pelo produtor rural. O STF tem decidido dessa maneira em matérias que trazem grande impacto econômico para as contas públicas, impactos negativos para as contas públicas. Então, o que se espera do STF é que ele, no outro polo, sendo isonômico, quando o impacto é na conta do produtor rural, que ele também age da mesma maneira e determine que essa regra do pagamento só valha de agora em diante. De agora em diante. Por isso, podemos ter aí algumas mudanças ainda. Isso. Mas é aconselhável, segundo o doutor Joaquim Ferraz, recolher a partir de agora, já que é o que se estabeleceu de março para cá. Exatamente. Bom, não é uma questão ainda resolvida, muito vai se falar de Fundo Rural, e o doutor Joaquim Ferraz estará conosco aqui acompanhando, né, com outros juristas que também participam sempre dos nossos programas, para esclarecer o produtor sobre o que fazer nesta situação do Fundo Rural. São 26 anos, mais de 26 anos de discussão desse assunto, não? Desde 1971, e ainda o assunto não está encerrado. Os tribunais nacionais continuarão a discutir até que o Congresso Nacional siga o script constitucional do Fundo Rural, até que ele aprove, discuta isso no Congresso Nacional amplamente, através dos instrumentos legislativos corretos, que é lei complementar. E por que o Congresso não faz isso? Nós, operadores do direito, sabemos que para aprovar uma lei complementar, o quórum deve ser qualificado. E é mais difícil para o governo conseguir essa majoritariedade do que numa lei ordinária, por exemplo. O script correto é Constituição, já está lá previsto. Mais de 2/3 de deputados votando a favor. Exatamente. Lei complementar e uma lei infraconstitucional fazendo a regulamentação disso. Só assim teremos efetivamente paz. Um sossego nesse assunto. Bom, agradeço aqui a presença do Dr. Joaquim Ferraz conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. E o assunto Fundo Rural ainda vai dar muito pano para a manga e nós estaremos acompanhando de perto. E por aqui é hora de intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem quadro Tá na Rede com uma novidade que vem lá da terra do sol nascente. Em 2 minutinhos a gente volta. Bom dia, produtor, na reta final. São 9h17 pelo horário de Brasília e nós temos um quadro onde o telespectador, você pode participar com a gente com algo inusitado ou diferente que você achou nas redes sociais ou nos aplicativos de conversas. É o quadro Tá na Rede.
Você vai conhecer agora uma novidade que vem lá da terra do sol nascente. E se eu disser para você que é possível ter um jornal, que o bom e velho jornal agora se transformou e radicalmente, viu, vai se transformar numa planta. Parece até mentira, mas é verdade. Já acontece no Japão. O que acontece? É um jornal, é o The Mainichi, é o primeiro jornal fértil do mundo. Veja só. Informação. E esse é o quadro Tá na Rede, que é possível com a sua participação. Se você achar algo interessante nas redes sociais, nos aplicativos de conversas, compartilhe com a gente. Nós queremos também ver algo interessante. Então, mande pra gente pelo telefone 67992647810. É o primeiro jornal fértil do mundo e você viu aqui primeiro no Tá na Rede. Vamos falar agora sobre previsão do tempo. A região Nordeste continua sentindo bastante os efeitos de chuvas bastante regulares, mas na costa leste, onde essa chuva vem caindo. Vamos perguntar a Somar Meteorologia para Juliana Rezende se tem previsão de chuva para a totalidade do Nordeste. As condições hídricas do interior da região Nordeste ainda devem seguir muito críticas. Isso vem ocorrendo por conta da falta de chuvas, como já se é esperado para a época do ano. Onde não chove, a disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo de forma bastante expressiva, como podemos ver nas áreas em vermelho do mapa. Já a situação é oposta em praticamente toda a faixa leste do Nordeste, porque nessas áreas as pancadas vêm sendo de forma muito frequente, garantindo bons índices de umidade do solo e também beneficiando o crescimento de pastagens. No decorrer dos próximos 5 dias, ainda pouca coisa muda na região. O tempo firme predomina na maior parte do interior do Nordeste, pancadas fracas e isoladas entre algumas áreas do norte do Maranhão e também do Ceará, enquanto que em praticamente toda a faixa leste da região Nordeste, as pancadas seguem frequentes e com volume de até 15 milímetros. Já no decorrer da próxima semana, as chuvas agora do litoral norte acabam perdendo um pouco mais de intensidade. Agora para de chover no Ceará e especificamente no norte do Maranhão, as pancadas ganham até um pouco mais de intensidade. O volume alcança 15 milímetros. O mesmo também segue ocorrendo em todas as áreas da faixa leste da região Nordeste. E nas demais áreas da região Nordeste, principalmente o interior, a tendência ainda será de tempo firme e falta de chuvas. Então, ao longo das próximas semanas, os pastos, principalmente do interior do Nordeste, ainda devem seguir enfrentando dificuldade para se desenvolver por conta do déficit hídrico. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigado, Juliana, pelas informações. A Juliana volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor. E o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável completa em 2017 10 anos e vem com anúncio de novidades. Uma delas é a presidência, que está a cargo do Rui Facchini Filho. Quem conversou com o empresário foi a jornalista Sara Kirchhoff. Vamos ver. Rui Facchini Filho, que acaba de assumir a presidência do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável e já vem aí com uma série de desafios, né? Considerando que justamente esse ano o grupo completa 10 anos e vem lançando uma ferramenta para promover a sustentabilidade. É isso mesmo, Rui? Seja muito bem-vindo ao canal do Boi. Obrigado, Sara. Realmente, esse ano nós estamos lançando o Guia de Indicadores de Pecuária Sustentável. Realmente é uma ferramenta que é uma autoavaliação, né, que a gente faz para o engajamento de todos os elos da cadeia de pecuária com o objetivo de promover a sustentabilidade. Então esse é o primeiro e único guia
genuinamente brasileiro, né? Onde todos os elos se envolveram realmente para trabalhar uma ferramenta que é de grande valia para todos os elos da cadeia. Ou seja, através dele você consegue ser incluído, que esse é um dos grandes focos, é a inclusão, né? E, obviamente, a melhoria contínua. Então, a gente acaba envolvendo todos os elos, né, desde o setor produtivo até o varejo, passando pela indústria, passando por insumos e serviços, né, instituições de ensino, instituições bancárias, sociedade civil, enfim, todos os elos da cadeia de pecuária no geral. Porque a ferramenta ela vai ser lançada esse ano, mas vocês já vêm trabalhando em cima dela, a outra gestão, e você também, já na gestão não como presidente, mas já vem trabalhando nela há algum tempo, né? Com certeza, foram 18 meses e ela está pronta, né? Já passou por 2 consultas públicas e agora já está saindo do forno, já estão sendo preparados técnicos capacitados para realmente ela estar disponível para todos os elos, né? E essa ferramenta, ela vem ao encontro do projeto que foi lançado pelo Ministério da Agricultura esse ano para diminuir a emissão de carbono? Pois é, esse é um dos grandes desafios do mundo, né? É reduzir a emissão de gases de efeito estufa. E, obviamente, essa é uma ferramenta que com certeza vai agregar muito. Esse é um dos nossos desafios, né, de melhorar cada vez mais a participação de todos os elos e sustentabilizar cada vez mais. E isso é só através dessas ferramentas, né, de adoções de boas práticas que a gente vai conseguir ter resultados mais positivos. Quantos participantes que tem hoje já nesse guia? Hoje, em dia associados, nós estamos aproximadamente 80 associados, né, que envolve setor produtivo, envolve indústria, envolve o varejo, envolve a sociedade civil, instituições bancárias, insumos e serviços, enfim. Todos os elos estão e cada categoria dessa tem os representantes que participam, né, em todos os setores. E quais que são os principais pilares desse programa? Bom, os grandes pilares são a melhoria contínua e a adequação legal, transparência ética e a adoção de boas práticas agropecuárias. E falando na adoção de boas práticas, a integração lavoura-pecuária-floresta entra também nessa linha, hein? Com certeza, a integração lavoura-pecuária, que é a questão de você começar a intensificar a pecuária. Se você for pensar de uns anos para cá, as áreas de pecuária têm diminuído e tem entrado a área de agricultura, e esse é um dos grandes desafios, torná-la cada vez mais produtiva, né? E de uma forma produzir e preservar, né? E com certeza com essas intensificações, com essas integrações, a gente vai conseguir um resultado muito mais positivo. E não tem mais como não pensar nisso, né, Rui? Com certeza, você tem que pensar sustentável, né? E através de um grupo como o GTPS, que promove essa melhoria contínua, com certeza, eu acho que aí é o diferencial. É a primeira mesa redonda do mundo, né, foi a brasileira e através da brasileira surgiu a mesa redonda global, a mesa redonda dos Estados Unidos, do Canadá, já está sendo trabalhada a Argentina, Uruguai aqui na América do Sul. Então, realmente é um trabalho que cada dia ele tem crescido mais e a demanda tem sido cada vez maior. E nesses 10 anos de trabalho, o que vocês conseguiram constatar até agora e principalmente conseguiram constatar de melhorias já para o setor? De melhorias que realmente é o seguinte, a gente precisa produzir e com sustentabilidade, com clareza e com qualidade. E as pequenas ações que têm ocorrido já têm mostrado uma evolução. Quando você vê que a produtividade nos últimos anos, ela praticamente dobrou, apesar de ser baixa, mas de 2 arrobas, hoje ela está em 4 arrobas por hectare. Né? Então isso já começa uma melhoria quando você fala no geral, no macro, né? Então são ações desse tipo de melhorias que a gente já consegue ver as mudanças. Rui, para encerrar, essa ferramenta ela tem data para ser lançada e vai acontecer no aniversário do grupo. Né? Isso, ocorrerá no dia 16 de novembro, onde a gente estará comemorando os 10 anos de GTPS e estará junto com a Intercorte. A Intercorte e será no WTC aqui em São Paulo. É aberto ao público? Aberto ao público, das 13 às 16, às 18 horas. Perfeito, então. Rui, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Nós voltamos aos estúdios. E
para finalizar esta edição, vamos repercutir ainda a Expo Inter 2017, que aconteceu em Esteio, lá no estado do Rio Grande do Sul. A gente vai conhecer uma novidade que foi apresentada durante esse grande evento, que é o projeto Fronteiras da América, que tem como objetivo também incentivar os produtores a alcançarem as fronteiras dos produtos com mais qualidade. Paula Andrei traz os detalhes. Buscando uma maior inserção do público gaúcho, a Biogênesis Bagô traz diferenciais para a Expo Inter 2017. E para falar melhor sobre o assunto, eu converso com o Carlos Eduardo Godoy, ele que é gerente de marketing da empresa. Então, Carlos, quais os diferenciais e o que vocês trazem para a Expo Inter 2017? Primeiramente, é um prazer estar participando da Expo Inter 2017. A Biogênesis Bagô aqui agora com o segundo ano, com uma casa construída dentro do Parque Assis Brasil. A Biogênesis esse ano vem com um movimento muito forte, que é o Fronteiras da América, né, que é um movimento que busca a aproximação cada vez maior com o pecuarista brasileiro. Um movimento que surgiu na Argentina há mais ou menos 3 anos atrás, fazendo com que uma empresa de saúde animal, né, busque aí atingir e auxiliar o produtor a atingir as famosas fronteiras produtivas, né, onde o pecuarista cada vez mais estuda, trabalha em busca de atingir índices de produtividade desejáveis. Aqui no Brasil a gente começou esse processo em 2017, rodando todo o Brasil, falando, conversando com o pecuarista brasileiro em prol de que a gente possa cada vez mais produzir uma carne de qualidade. Além de tudo isso, a Biogênesis Bagô também busca aí cada vez mais uma ampliação, né, dentro do mercado brasileiro. Esse mês nós estamos anunciando um aporte aí de investimento de praticamente 30 milhões de reais em equipe, em ferramentas de trabalho, em programas de relacionamento, fora um montante aí de quase 27 milhões de dólares que vão ser investidos no Parque Fabril, né? O Parque Fabril que praticamente vai ter a sua demanda toda focada no mercado brasileiro, em vista do potencial que nós temos aqui no nosso país. A Biogênesis Bagô, mais uma vez, está apostando no Brasil. A Biogênesis Bagô está apostando no produtor brasileiro, no sentido de continuar oferecendo produtos de qualidade, e não somente produtos, sino também serviços, oferecendo soluções no sentido de ajudar ao produtor, a cadeia produtiva brasileira, o elo do canal veterinário a buscar suas fronteiras produtivas. Nós entendemos como Biogênesis Bagô, para continuar ocupando as primeiras posições dentro do segmento da produção de proteína animal. Não esqueçamos que o Brasil está na América Latina, está dentro dos mercados emergentes na produção de proteína para o futuro. Nós entendemos que o Brasil e o produtor brasileiro vai precisar, dentro dos pilares básicos da produção, genética, a parte de nutrição, está a sanidade. Então, programas de sanidade, produtos de qualidade, programas como as fronteiras produtivas, a ajudar ao Brasil em busca dessa liderança do mercado da produção de proteína animal. Então, são os motivos que estão levando a Biogênesis Bagô a apostar fortemente no mercado do Brasil. E Esteio, como não podia deixar de ser, é a maior feira exposição da América Latina, ha sido, é e será, ok? E sempre foi utilizado para fazer os grandes comunicados da indústria veterinária do Brasil. Novos produtos, novas empresas, fusões, aquisições e investimentos. E com essas informações, vamos chegando ao fim dessa edição de quinta-feira, feriado nacional. E para você que nos acompanhou desde bem cedinho, obrigada pela sua audiência. Para você, ótimo feriado. Aproveite bastante. A gente volta amanhã às 7h15 da manhã. Tchau, tchau.